Bom, vamos falar um pouco sobre investimentos, acho que da forma correta. Eu quero trazer algumas referências para esse vídeo, para a gente ter um fundo para trabalhar nele. E a partir desse pano de fundo, a gente vai estruturar algumas ideias. Tá no título do vídeo, eu não vou me estender muito nisso, mas esse vídeo é um desabafo de um consultor financeiro que não aguenta mais conteúdo ruim na internet sobre investimentos. O mercado brasileiro de influência de investimentos, ele precisa amadurecer e acho que o termo é ser mais responsável. E essa é a minha proposição com o meu canal aqui no YouTube, que eu estou começando. Esse aqui é o meu primeiro vídeo. E eu quero ser não vou dizer influenciador, porque não é o meu emprego. Meu emprego é ser consultor financeiro, mas eu quero ser um porta-voz mais responsável para você que investe, porque hoje os nossos materiais são estupidamente ruins. Os nossos materiais são estupidamente irresponsáveis e os nossos materiais são ridiculamente mal feitos. Esse é o meu ponto, tá? Na minha visão, óbvio, tá? E não são todos, mas grandes influencers, grande parte do tempo, eles estão falando coisas que não agregam na vida de quem investe. Acho que esse é o ponto, tá? De plano de fundo, eu quero usar um livro chamado Fahrenheit 451, tá? Você vai pensar, porra, Pedro, não tem nada a ver. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. E eu quero dizer que tem, tá? Você não me conhece, muito provavelmente, a não ser que você tenha vindo aí do meu Instagram, que eu vou deixar o link aqui na descrição. Ou já tenha me visto em algum lugar por aí, nas minhas andanças de trabalho da vida. Mas eu sou economista e eu sou consultor financeiro, tá? O meu trabalho não é ser influencer. Meu trabalho não é fazer vídeo. Meu trabalho é atender gente. Eu olho no olho das pessoas. Inclusive hoje eu fiz uma reunião com um cliente. 2, né? Então, o YouTube que eu quero criar aqui, o canal que eu quero criar aqui é um canal de relatos, é um canal de experiência, é um canal de informação. E eu não quero falar sobre o que eu acho, eu quero falar sobre o que eu faço. Que não é a mesma coisa, tá? Porque eu posso achar que o Bitcoin vai subir 200% e eu não ter Bitcoin na minha carteira, tá? E inclusive a gente vai falar sobre Bitcoin, tá? Esse livro aqui ele tem 3 pontos principais que eu quero trabalhar, que a gente poderia trabalhar, mas eu vou trabalhar com 2 deles, tá? O primeiro ponto desse livro que eu acho muito legal é a parte da censura e do controle de informação, tá? É uma parte que obviamente aí sim não tem nada a ver com investimentos, nem nada disso, tá? Então, tem uma mosca aqui nesse negócio. Então, óbvio que a gente não vai falar sobre isso porque eu não sou especialista em política, a gente vai falar sobre outras coisas. O segundo ponto é conformismo e individualidade. Isso aqui tem tudo a ver com investimentos. Vamos começar pela parte do conformismo. Eu conheço vários consultores financeiros de grandes consultorias, de grandes corretoras, grandes nomes do mercado de consultoria no Brasil. E eu acho que, eu vou colocar aqui, 85%, 80% dos consultores não gostam dos conteúdos de finanças da internet. Por que é isso? Por que isso é um ponto importante? Porque na visão dessas pessoas, que é a minha visão, é uma visão onde o material que está sendo entregue para você, pessoa que não é do mercado financeiro, ele é um material que é diametralmente oposto ao que a gente faz na consultoria. Por quê? Hoje, no mercado de influência de finanças do Brasil, a gente tem sempre os mesmos materiais, que são: é hora de investir nisso? É hora de comprar dólar? É hora de investir em fundo imobiliário? O que eu acho de HGLG11? O que eu acho de Banco do Brasil? O que eu acho de sei lá o quê? Isso não agrega em nada, velho. Nada a sua vida. E eu tenho dados para mostrar isso, tá? Os meus vídeos vão ser todos sem edição, mas sempre que eu achar que faz sentido eu vou colocar a edição. Esse aqui eu não vou colocar porque você consegue entender me ouvindo. Mas tem um estudo de uma grande gestora, que não vem ao caso, o nome, que ela fala que 95% do seu retorno não vem de você escolher o investimento específico. Ou seja, 95% do seu retorno vai vir de você escolher a classe de ativos. Deixa eu traduzir. Em vez de você saber se é legal investir agora em Banco do Brasil, nas ações da B3, nas ações de Petrobras, nas ações de Vale, esse tipo de conteúdo ele representa 5% da sua rentabilidade. Os outros 95% vêm de você definir se faz sentido investir em ações, se faz sentido investir em ações brasileiras e quantos por cento da sua carteira você precisa ter em ações brasileiras se fizer sentido para você investir. 95% do seu retorno vai vir dessas perguntas.
não se vale a pena investir em Vale, Petrobras, Banco do Brasil ou a Small Cap que vai multiplicar por 400, a nova Magalu. Então, se 95% do meu retorno vai vir de uma escolha, que é uma resposta de sim ou não, que é faz sentido investir em ações, por que eu fico olhando materiais em que eu vou buscar 5%? E aí tem um ponto muito interessante que é como as nossas estruturas financeiras são muito prejudiciais para o investidor pequeno. Porque o mercado de influência do Brasil, ele vai te entregar um material nesse sentido. Se faz sentido, aí vai estar o cara analisando a ação e vai te dizer, olha, eu vou analisar Banco do Brasil, mas não é uma recomendação de investimento. Aí o cara fica 20 minutos falando bem da empresa. Como se você fosse não comprar a empresa porque ele ficou 20 minutos falando. Exatamente o contrário, né? O que o investidor médio pensa? O investidor médio no sentido, o investidor é aquele cara que é, sei lá, um médico, um advogado, ou é um atendente de um bar, ou ele é um pedreiro, um marceneiro, né? Eu atendo pessoas dessa profissão, então acontece, tá? Esse cara que ele tem outras prioridades na vida dele, ele vai sentar e vai olhar um vídeo de Banco do Brasil, o cara vai falar 20 minutos sobre o Banco do Brasil, vai botar no rodapé que não é uma recomendação de investimento, e ele vai ficar 20 minutos falando bem da empresa, e o cara, obviamente, ele vai lá e vai comprar essa empresa. Por quê? Porque o cara ficou 20 minutos falando bem da empresa. Então, como que a gente não vai ter um mercado de influência irresponsável nesse ponto? É óbvio que ele vai ser irresponsável, porque ele está te entregando uma coisa que não faz sentido. Tão simples quanto isso. Então não faz sentido você ficar escolhendo suas ações. Se você estava vendo vídeos disso, cara. Para que não vai fazer sentido, tá? E não vai te entregar nada, vai ser inútil para sua vida. Você vai perder tempo. Então o conformismo dos consultores financeiros vem muito dessa parte de que a gente não gosta do material, a gente me incluindo dessas pessoas que não gostam, a gente não gosta desse material, mas a gente não faz nada. Então esse aqui é quase que um grito de protesto, sabe? De um consultor financeiro que atende pessoas reais, que não tem esse trabalho, que não quer ser um grande influencer, mas que quer só entregar um bom planejamento financeiro para as pessoas que estão chegando por aqui. Tá? Então essa parte do conformismo. E a parte da individualidade, que é o segundo ponto do primeiro ponto. Né? Lembra que são 2 pontos? Esse aqui nós estamos no primeiro ponto, que a gente vai falar de conformismo e individualidade. Agora eu vou falar, já falei do conformismo, vou falar da individualidade. Eu lancei um Reels recentemente no meu Instagram e lancei o mesmo vídeo na rede da dancinha lá, no TikTok, falando sobre como a gente acredita que investimentos são uma competição. E eu falei exatamente essas palavras. Tem gente que investe como se fosse uma competição, para render mais que o outro, para ganhar do outro, para ter uma rentabilidade maior que o outro. Mas, cara, por quê? Da onde que a gente tirou essa ideia? Vamos supor um planejamento em que a pessoa tem uma renda passiva, uma pessoa queira buscar uma renda passiva de 10 mil reais e ela tem 2 milhões de reais investidos. Vamos botar, tá? Existe uma regra de bolso, a regra de bolso para você, que a cada 1 milhão de reais investido você consegue 5 mil de renda passiva perpétuo, corrigindo o seu montante pela inflação ao longo do tempo. Regra de bolso. Então vamos supor, meu Deus, minha rua tá movimentada aqui agora. Mas vamos supor que o cara, ele quer uma renda passiva de 10 mil reais e ele tem 2 milhões de reais em investimentos. Esse cara, matematicamente, já atingiu a liberdade financeira. Acontece. Eu tenho um cliente que tem esse caso. E o que eu fiz no caso desse cliente? Eu tirei toda a renda variável da carteira dele. E ele me perguntou, Pedro, por que você fez isso? E eu falei, fulano, por que não faz mais sentido para você investir em ações? Porque você já chegou no seu objetivo, que era ter sua liberdade financeira. Só que, se ele não tivesse na minha consultoria, eu dou total certeza de que ele ainda teria ações, de que ele ainda teria renda variável e que isso poderia prejudicar o investimento dele ao longo do tempo. E quando eu falo que eu tirei a renda variável da carteira dele, a primeira coisa que a gente pensa é, esse cara vai ter um retorno menor. Por isso, se eu tiver um retorno maior que o dele, eu sou melhor que ele, o que não faz o menor sentido. A função de você investir, qualquer que seja o seu investimento, é você chegar no objetivo daquele investimento. Vamos por partes. Se você quer ter uma reserva de emergência, a sua função, o seu objetivo é ter uma reserva de emergência. Não é ter um investimento de renda fixa que renda mais que o CDI. Não é. Se você quer uma carteira de aposentadoria, a função dessa carteira de aposentadoria é você chegar na renda passiva que você determinar. Não é você ter um retorno maior que o fulano.
que o fundo de investimento, etc. Né? Então, essa questão da individualidade, onde todo mundo está sempre querendo ter retorno maior que o dos outros, não faz o menor sentido também. E eu não monto nenhum planejamento financeiro dos meus clientes com base nisso. Isso é um ponto muito legal, porque eu falo, todo mundo que chega na consultoria, o processo ele é sempre o mesmo. Eu me apresento, eu entendo o caso da pessoa, eu entendo como que estão as finanças, a organização e todo o processo, e eu pergunto, fulano, fulana, qual é o seu objetivo ao investir? O que você quer que o seu dinheiro entregue para você? E aí a gente faz uma simulação, uma projeção de patrimônio, e dessa projeção de patrimônio vai sair um retorno que a gente precisa. E desse retorno que a gente precisa, vamos botar ali, sei lá, eu fiz uma projeção, né, que a pessoa vai depositar, eu vou chutar aqui valores totalmente errados, tá? Que a pessoa tem 500 mil reais em investimentos, ela vai depositar R$1.000 por mês, num prazo de 20 anos, e aí ela precisa de um retorno de 6% acima da inflação, para conseguir essa aposentadoria dela. Vamos botar dessa maneira, tá? Os cálculos não são esses, tá? O valor não é esse, é só para dar um exemplo. Então, qual que é a minha função como consultor? Conseguir os 6% acima da inflação com o menor risco possível. Não é conseguir a maior rentabilidade possível com o dinheiro dessa pessoa. Vocês estão me entendendo? Ou seja, se eu setar um objetivo, a minha função como consultor e a sua função como investidor deveria ser você pegar o seu ponto atual e levar até o seu objetivo. É esse o ponto. Investir é sobre isso, tá ligado? Não é uma questão de você ter que ganhar do outro, você ser individualmente mais sucedido que o outro na sua carteira de investimentos. Então a individualidade também não faz sentido. E aqui eu termino o segundo ponto do meu primeiro ponto. E aí o segundo ponto que essa obra me entrega, lendo e analisando, eu já li essa obra uma vez, faz algum tempo, e esse livro eu nunca esqueci, tá? É o ponto de alienação e vazio existencial que os personagens têm. Tirando o bombeiro, que é o personagem principal, tem várias cenas de várias pessoas, vários colegas deles que são alienados, ou seja, não entendem a realidade, e que elas possuem vazio existencial do tipo, como se esse sistema de opressão que o livro mostra, que o livro constrói, como se ele fosse imbatível. E por que isso tem a ver com investimentos? Na parte da alienação, eu vou dar um exemplo que eu falei no início do vídeo, que é o Bitcoin. Hoje nós temos duas vertentes, vamos dizer assim, em relação ao Bitcoin. A primeira delas é a galera que odeia Bitcoin e acha que até hoje o Bitcoin é uma pirâmide que vai dar errado a qualquer momento. Essa é a primeira seita. A segunda linha é das pessoas, e aí muitos influenciadores têm parte dessa responsabilidade, entregue uma noção de que o Bitcoin é a salvação da humanidade e que a gente vai estar livre com o Bitcoin porque não tem um lastro estatal. Eu tenho severas diferenças com as duas vertentes. A minha diferença com a vertente que odeia Bitcoin é, cara, isso aqui já existe há 15 anos, isso aqui já tem uma certa funcionalidade, né? As pessoas já veem isso como um ativo de investimentos, e esse ativo de investimentos, Bitcoin, criptomoeda, já tem uma correlação com outros ativos importantes, como o próprio ouro, uma certa correlação, não é exatamente matemática, mas tem. E o meu ponto com essa galera que acha que Bitcoin é a salvação é que nunca na história da humanidade, e eu estou falando isso com propriedade porque a minha monografia foi sobre isso, nunca na história da humanidade uma moeda sem lastro estatal existiu. Ou, deixa eu reformular, nunca na história da humanidade uma moeda sem lastro estatal vigorou por muito tempo. Nem mesmo ouro. Ponto importante. Então, hoje a gente tem o dólar, que é a moeda mais forte do mundo, e ninguém discute isso. E não, as moedas do BRICS não vai superar o dólar em 30 anos, nem a moeda da China, tá? Então o dólar é a moeda mais forte do mundo, e esse vídeo tem pelo menos 30 anos então de validade nesse ponto. O lastro do dólar é o Estado americano. Se os Estados Unidos acabar, a gente vai buscar, provavelmente vai ser o ouro, que vai ser o grande lastro, né, da humanidade, mas depois vai vir uma outra moeda estatal e vai tomar o lugar do dólar, ou do ouro, ou de qualquer outro local. Porque na história da humanidade, o Estado ele é o dono da moeda, ele é o controlador da moeda, porque isso faz sentido para a dinâmica econômica. Então eu tenho essa discordância com o pessoal do Bitcoin. E além do fato de que a volatilidade do Bitcoin impede com que ela seja uma moeda de transação corrente. Ou seja, eu não posso trabalhar numa moeda que cai 10% num dia e sobe 15% no outro.
Isso é inviável. Até mesmo o real, que é uma moeda péssima no mundo, ele cai 27% no ano, que foi o que aconteceu em 2024, 27, 26, sei lá. No ano. O Bitcoin às vezes cai isso no dia, sobe isso num dia. Não dá. Além do preço do Bitcoin, que é R$500.000, né? 100 mil dólares. Então, não faz sentido, tá? Esse ponto. Mas isso não quer dizer que o Bitcoin não tenha uma funcionalidade. Isso não quer dizer que o Bitcoin não seja algo que exista. Porque o Bitcoin existe e ele tá lá para quem quiser investir. E muita gente acha, inclusive, que o Bitcoin é uma afronta à Faria Lima. Como se, eu não gosto da galera da corretora de 2 letras, da corretora de 3 letras, da corretora de 7 letras, de 10 letras, quantas letras vocês quiserem. Eu não gosto dessa galera, então eu vou comprar Bitcoin para acabar com eles. E cara, isso é totalmente mentira. Porque eu recomendo Bitcoin para alguns clientes que querem investir em Bitcoin. Então o Bitcoin ele já é uma realidade, entende? Então esse processo de alienação, onde você vai acreditando piamente no processo e não vai entendendo como aquilo pode ou não ser bom para você, isso tem tomado cada vez mais forma. A ponto de a gente ver pessoas investindo em Bitcoin sem nem ter uma reserva de emergência, o que é uma catástrofe financeira para essas pessoas. No sentido de que a reserva de emergência ela é o ponto principal e ela é talvez o ponto mais importante da vida financeira de uma pessoa. Uma pessoa não pode existir sem uma reserva de emergência minimamente constituída. E tem muitos espectadores que olham vídeos de influenciadores falando sobre ações, que investem em ações e não tem uma reserva de emergência. Não só os influenciadores, como também os espectadores. Eu já conheci influenciador que não tem reserva de emergência. É grave, tá? E a parte do vazio existencial vai justamente na parte que eu falei da individualidade ali atrás, que é o quê? A função do dinheiro não é o dinheiro pelo dinheiro. A função de você ter uma conta bancária com dinheiro não é você ter uma conta bancária com dinheiro. É você atingir o seu objetivo. Qualquer que seja. Pedro, eu quero investir para comprar uma casa. Pedro, eu quero investir para comprar um carro. Eu quero viajar 2 vezes por ano. Eu quero ter uma carteira de aposentadoria. Qual é o seu investimento? Para que o seu dinheiro vai servir? Porque o dinheiro ele não é uma finalidade. Então a parte do vazio existencial é muito isso. As pessoas investem e acham que vão precisar investir o resto da vida. E isso também é errado, porque na minha metodologia da consultoria, já teve uns 3 ou 4 atendimentos nesse ano de 2025 que eu mandei a pessoa gastar mais dinheiro. Isso é contra-intuitivo. Porque eu falei, cara, é o seguinte, tu tá não digo censurando, mas tu tá limitando a tua vida presente com uma ideia de que tu vai chegar no futuro mais rápido. Isso não é irresponsável, porque a pessoa ela precisava de pouquíssimo rendimento dentro do que ela guardava. E essa pessoa começou a gastar mais e o planejamento dela não mudou. Porque ela tinha a ideia de que ela tinha que guardar dinheiro até o infinito. O que não é verdade, em nenhum dos casos. Né? Até mesmo uma carteira de aposentadoria, que normalmente é o maior planejamento de uma pessoa, normalmente é o planejamento que mais vai demandar dinheiro, né? Mesmo nessas carteiras, o investimento chega no fim. Porque quando a gente chega no valor final, acabou. Se a sua ideia é ter 10 mil reais de renda passiva e você atinge 2 milhões de investimentos, você zerou a meta, cara. Vai curtir a vida, entendeu? Ah, mas agora eu que atingi 10, eu quero ter 15 de renda passiva. Beleza, aí você setou uma nova meta. Aí você abriu uma nova meta. E para cada meta que eu faço com os meus clientes, eu coloco 15% de diferença para mais, tá? Então, dá sempre super certo, tá? Então, eu acho que o ponto, esse livro aqui, ele nos ensina muita coisa sobre investimentos, por incrível que pareça, tá? Principalmente na parte do conformismo e da individualidade, e na parte da alienação e do vazio existencial. O que eu tenho feito com os meus clientes que existe uma simplicidade e uma complexidade muito grande no que eu faço. Hoje, na minha consultoria, eu tenho um processo de 7 passos financeiros. Passo 1 até o passo 7. Eu posso dizer hoje que eu sou a consultoria mais completa do Brasil. Posso dizer isso com total certeza. Porque mais do que eu faço, não tem como. Eu faço tudo. Tá? Qual é o ponto? Eu vou dessa parte de organização de contas, endividamento, empréstimos, etc., até a parte de planejamento sucessório, que é você organizar o seu dinheiro para deixar para os seus filhos, netos, bisnetos ou para quem quer que seja, sobrinhos. Ou até amantes, tem alguns casos, inclusive. Tá? E aí, dentro desses 7 passos financeiros, existem um ciclo que serve para todas as pessoas, independentemente do patrimônio. Porque eu tenho alguns colegas consultores que têm clientes com
5 milhões de patrimônio e essas pessoas não conseguem se aposentar com a sua carteira de investimentos. Por quê? Porque não tem a organização financeira feita de uma forma assertiva. É um cara que tem dinheiro, mas é um dinheiro que não está organizado dentro da vida dessa pessoa, né? Então, quando a gente olha para o modelo de trabalho que eu atuo, ele é diametralmente oposto aos que os influenciadores pregam. Por quê? Porque o influenciador ele fica naquela, de novo, né? É hora de comprar ação, é hora de fundo imobiliário, é hora disso e daquilo. Enquanto que no meu processo de consultoria, o mais importante é, fulano, quanto você vai guardar esse mês? Ah, eu guardava 1.000 e agora passou para 2.000 por conta da sua consultoria. Isso acontece muito. Cara, isso é muito mais importante do que você decidir se Banco do Brasil é ou não uma ação para o seu portfólio. Inclusive, eu não invisto em ações separadas pela consultoria. E aí, quando a gente faz os 7 passos, o passo de definir se Banco do Brasil faz ou não sentido, no nosso exemplo, né? Numa carteira financeira, é o 7º passo, é o último. E por incrível que pareça, as pessoas começam pelo último passo da minha consultoria. E é por isso que eu acho que não faz nenhum sentido o material de finanças que existe na internet, a grande maioria desses materiais. Que ficam falando sobre o cenário político, que ficam falando sobre será que o Lula vai se reeleger, será que ele vai participar das eleições do ano que vem? Será que o Bolsonaro vai ser preso? Cara, isso não faz a menor diferença pro seu dinheiro. Se você tem uma boa estratégia, eu posso te dizer com total certeza que isso não faz diferença pro seu dinheiro. Tanto que a gente tem visto um governo do Lula bastante polêmico, e em 2023 a bolsa subiu mais de 20%. E ano passado a bolsa caiu 10%, 12%. Então, no net dos anos, a bolsa subiu, né? E agora a bolsa vem subindo de novo em 2025. Até o momento que eu estou gravando esse vídeo, né? Então, a angústia que esses materiais te geram não é a premissa básica dos investimentos. Porque você investe para ter tranquilidade financeira. Você investe para ter liberdade financeira, você investe para atingir os seus objetivos. E se você quiser fazer isso acompanhando as notícias do mercado de uma forma que você fique angustiado olhando isso, não está conversando com o que o dinheiro quer entregar para você. Então é por isso que eu estou entrando nesse canal no YouTube, é por isso que eu estou abrindo esse canal no YouTube, é por isso que eu quero conversar sobre várias pautas com vocês ao longo do tempo e tentar reeducar a audiência que ficar por aqui. Não esperem, de novo, deixa eu voltar, né? Não esperem um material que seja igual ao dos outros, porque não vai ser, porque eu normalmente não concordo com o que os outros falam. Esperem um material de casos que eu estou atuando, de que eu faço com a minha consultoria, com o meu próprio dinheiro, com o dinheiro das pessoas que confiam em mim. E entendam que existe um método financeiro naquilo que eu faço, um método que fui eu que construí, que ninguém me ensinou e que eu vi ao longo de anos de mercado financeiro que eu tenho. Desde 2020 no mercado, desde 2023 como consultor financeiro, né? Já atendendo aí mais de 100 milhões de reais, mais de 500 planejamentos financeiros, não só no Brasil, mas também eu tenho cliente na Austrália, tenho cliente na Áustria, já tive cliente na Nova Zelândia, Itália, Reino Unido, Espanha, Estados Unidos, enfim, lugares diversos do mundo. E a metodologia sempre dá certo. Então, esperem um YouTube diferente, esperem um canal diferente. E aí eu espero de verdade que vocês se inscrevam aqui para eu atingir os 1.000 inscritos e conseguir atingir muito mais pessoas com essa nova didática. E como esse é meu primeiro vídeo, eu não vou deixar nenhum vídeo no card, mas provavelmente quando você olhar esse vídeo já vai ter um outro vídeo no canal, porque eu vou gravar vídeos todos os dias aqui pro YouTube. Pelo menos dos primeiros 300 dias, essa é a minha meta. Vamos ver se eu vou conseguir, porque é muita pauta. Às vezes acaba o assunto, né? Às vezes a criatividade não acompanha. Então, esperem um cenário diferente, esperem um material diferente e esperem um conteúdo que é embasado em algumas literaturas, que não só nessa aqui, mas também em literaturas financeiras, que tem várias coisas aqui, de uma pessoa que aplica as coisas na vida real, tá? Obrigado.